É olhar pra câmera pra falar, porque realmente assim, cara, eu não sei qual é a tua realidade hoje, talvez o casamento não deu certo por algum motivo, pode ser, não vamos entrar no mérito que pode ser que não deu por algum motivo, cara, mas teu filho, a tua filha é pra sempre. Não é tarde pra voltar atrás, não é tarde pra pedir perdão pra Deus, pra pedir perdão pro teu filho, pra tua filha e resgate. Vai atrás, filho é pra sempre. Se o casamento não deu certo, beleza, não vamos entrar nos méritos aqui, mas o teu filho, a tua filha é pra sempre. Volta e ele conta, ele precisa de ti. Seja bem-vindo ao CEO Podcast. Estamos aqui no nosso primeiro episódio, um convidado muito especial, né? Mas antes eu vou falar um pouquinho do projeto, que nasceu aí de uma ideia minha e do Julian aqui, né? Depois ele vai se apresentar. Mas o que seria o CEO Podcast? É um podcast que vamos aqui entrevistar basicamente homens masculinos. E a palavra CEO, né, gente? Por que a gente elaborou esse nome? Hoje é uma palavra muito usada, né? Todo mundo quer ser CEO. CEO de uma empresa, de uma corporação. E a palavra CEO, a sigla na verdade CEO, que a gente trouxe para cá, para esse projeto, o significado dela é coragem, execução e ordem. E basicamente o que a gente vai tentar trazer aqui é justamente a parte mais humana desse homem que vai estar do outro lado ali, dos nossos convidados. Vidas de superação, decepções, frustrações, não só a parte vitoriosa, né? Claro que isso aí todo mundo quer ouvir, mas também o processo para chegar até ali. Então, eu sou Maurício, vou estar aqui, acredito que a maioria das vezes, junto com o meu colega Julian, para entrevistar homens que tem uma história com certeza que vai edificar aí a sua vida aqui do outro lado. E também, é claro, é uma coisa que a gente, quando a gente estava conversando, a nossa ideia não é só que homens escutem esse podcast. Às vezes uma esposa, uma filha, né, um jovem que está aí com projetos, ideias, né, para, enfim, alcançar um lugar diferente. E a nossa ideia é justamente isso, alcançar todo o público. Uma casa, né, que está precisando ouvir, certo? Então é isso aí, se apresenta um pouco para nós aí. Então é isso, pessoal, me chamo Julian. Como o Maurício comentou, né, esse projeto ele surgiu para literalmente a gente conseguir falar um pouco com os homens, né, homens de negócio, mas muito mais do que falar de homens de negócio é poder saber o que está por detrás desse homem, né, da coragem, dessa execução que ele tem, dessa ordem, que faz com que ele consiga, né, gerir tudo, não só a sua empresa ou o local onde ele trabalha, mas também a sua vida e a sua casa. Então nós esperamos que seja um episódio onde você consiga ouvir, mas também refletir acerca da sua vida e conseguir tirar alguns ensinamentos. Porque é para isso que a gente acabou, né, pensando nesse projeto, para que homens possam ter referências e possam se posicionar cada vez mais em ordem, execução e controle. Vamos lá então apresentar nosso convidado de hoje. Estamos aqui com o Richard. Eu não sei teu sobrenome, é Richard? É Richard Brian De Luca, o nome completo. É Brian. É Brian. O pessoal acha que é Brian por causa do filme, do Velozes e Furiosos, mas não tem nada a ver, é nome mesmo. É nome mesmo, né? Apelido, né? Que legal, se apresenta um pouco para nós então aí. Então, sou o Richard, né? Richard De Luca, mais fácil para tirar o segundo nome do meio. Tenho 35 anos, sou casado há 12, mas estou num relacionamento com a minha esposa já há 20 anos. Sou pai da Elo, uma menina que está dentro do transtorno espectro autista de 10 anos. Empreendo com moda e streetwear já desde que eu me entendo por gente, digamos assim. E também a gente tem, né, um projeto de acolhimento das famílias e das crianças atípicas também na Igreja Bapai. Então, acho que são algumas coisas que a gente está hoje, ou que já fez, mas acima de tudo a gente está obedecendo e servindo o propósito chamado que o Senhor colocou na nossa vida, né? Amém. Acho que é isso. Top. E para começar, assim, conta um pouquinho pra gente do Richard ali, da infância, da adolescência, como é que foi esse homem, né? Ali de 15 anos a 20 anos atrás, aí um pouquinho. Então, sou natural de Torres, né, no Rio Grande do Sul. Então, cresci na praia, digamos assim. Cresci, cara, com bastante amigos, jogando bola, andando de skate. E, pô, com uma família, com seio de uma família... Tive pai, tive mãe presente, né? Tive irmã. Então, a minha construção, graças a Deus, eu acredito que, assim, não passei por algumas privações que algumas pessoas acabam passando, assim, realmente na infância. Então, cresci com essa estrutura de lar, né? De ter uma referência de pai, ter uma referência de mãe. E, como todo mundo, todo jovem passou por aquela situação de enfrentar convites, né? Que não são tão agradáveis pra droga. Fui pra balada, fui pra muitas coisas.
E até que surgiu a situação de fazer a faculdade. Eu cursei jornalismo, né? E aí cursei jornalismo e fiz vestibular pro Federal no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, não passei. Em Porto Alegre por muito pouco. E aí surgiu Criciúma no caminho. Já conhecia a cidade, assim, por questão, tipo, realmente pelo clube, conhecia pela própria questão de medicina, estrutura, e digo, vou tentar o vestibular. Criciumense, então, não, sou torrense. E aí, cara, vou tentar em Criciúma, passei. Aí vim um ano, né, de ônibus vindo na faculdade. E aí surgiu a possibilidade de um estágio na área e aí acabei vindo pra cá. Nesse meio tempo, né, como eu falei que eu já tô junto com a minha esposa há 20, a gente já tava namorando, né, nesse tempo, assim. A gente namora ela tinha 14, eu tinha 15. Então a gente foi, digamos assim, teve uns namorico antes, mas verdade, assim, um relacionamento com propósito e com compromisso foi o primeiro e o único que a gente teve, assim, os dois. Então, aí a gente ficou nessa fase da separação, assim, né? Um fica lá, outro fica aqui. E aí até que surgiu a possibilidade de ela vir também morar aqui e a gente... Legal. E aí foi onde a gente, digamos assim, onde a gente conhece Cristo, né? Onde vem Cristo e muda a história. Porque daí a gente tava vivendo uma vida de casado, só que namorando. E aí, cara, todo mundo sabe dos desafios que é a vida de casado e muito novo. Então pensa, com 20 anos a gente foi morar junto. Sim. Então rola muita discussão, rola muita, né, ajuste de tipo, criado de um jeito, criado do outro, não faz uma coisa, espera. A gente brigou muitas vezes. E aí tava pra acabar o nosso relacionamento, uma pessoa que trabalhava com ela convidou ela pra ir na igreja. Eu nunca tive contato com o evangelho até então. Tipo, era um católico mal praticante, digamos assim. Fiz crisma, catequese, mas nunca dei seguimento, assim, não buscava o Senhor. E ela tinha tido experiências com a família dela, assim, com a tia, que levava numa escola bíblica, e tinha aquele anseio. Então ela recebeu esse convite, foi na igreja, e aí lá ela se relacionou. Até, na verdade, o convite, acho que esse convite, eu não tenho certeza se foi ou não, mas acho que foi até a Joyce, que trabalhava com a gente. Ah, sério? Acho que foi. Que legal. E aí ela foi nesse culto e saiu de lá transformada, assim. Nisso a gente tava morando no mesmo teto, como a gente não era da mesma cidade, não tinha ninguém, família aqui, então a gente meio que ficou no mesmo teto, separado, aquela coisa tipo de brigado, não brigado, e ela começou a ir e eu comecei a notar alguns comportamentos diferentes dela. Você vê que ela quis mudar, enfim, e ela me convidava e eu não ia, E nisso a gente tava no não tá, até que ela me convidou. Aí é muito louco que eu falo assim que ela foi muito... como é que eu posso dizer? Ela se permitiu muito, porque ela já estava num processo mais avançado que eu. Sim. Eu falei, não, até eu vou contigo nessa igreja, mas tu vai no show do Charlie Brown comigo. Eu digo, tá, então tá. E aí foi o último show que teve em Criciúma deles e foi no Sisos, que hoje é a igreja onde eu congrego. Que legal. Que hoje é a aba. Sim. Então, tipo assim, pô, no dia que eu fui na igreja a primeira vez, eu também fui num show que hoje é um lugar que hoje, tipo, a gente vive lá. Sim. E, cara, o primeiro culto que eu fui, assim, apesar de nunca ter tido nenhuma experiência, assim, com Deus me pegou ali, choradeira, e aí, digamos assim, aí a gente começou a ter uma vida diferente. A gente começou a se relacionar com Deus, se relacionar com a igreja, sentar na mesa, aprender, conhecer. E, digamos assim, tu perguntou como é que foi a infância, eu já fui, né, na pré-adolescência, digamos assim, adolescência, juventude, porque foi meio que uma coisa foi puxando a outra, assim, né? Pô, se considerar que a gente tá junto desde os 15 anos... Vamos considerar que tem uma infância aí, 9, 10, 12, 13, que tu vai tendo uma consciência a mais das coisas, a gente tá mais tempo junto. Você era casado já? Não, você namorava ainda? Não, a gente namorava. A gente foi criando essa consciência de casamento depois da conversão. Né? Eu lembro um pouquinho assim do teu início ali. Sim. Você era na mesma igreja ou não? Sim, a gente congregou na mesma igreja, nesse processo. A gente congregou juntos e eu lembro que a gente até comentava que o processo do Richard foi muito interessante, por quê? Porque literalmente foi tipo assim, ele entendeu e, cara, literalmente ele teve um posicionamento, sabe? O cara virou a chave. Aquela coisa, tipo assim, a pessoa tá ali, vai largando, vai... Não, ele, tipo assim, ele entendeu e começou a se posicionar mesmo, sabe? A gente sempre comentava isso e literalmente a gente percebe esse posicionamento nos dias de hoje, né? Até por tudo aquilo que hoje, né? Depois a gente vai conversar aí, vocês estão vivendo. E eu vejo, assim, que esses posicionamentos que ele tinha naquela época, né? De fato, acho que foi a Joyce mesmo, uma vez ela já comentou. Foi. E esse posicionamento, assim, eu percebo que a grande maioria das pessoas não tem, né? Sim. Tem aquele período, tipo assim, vai entendendo aos pouquinhos tudo, e o Richard não, tipo, não, ele entendeu e decidiu. Eu falo que foi uma coisa assim, na época, o entendimento que eu tinha, assim, que Deus foi me gerando, foi tipo assim, cara, tu tinha um vazio
e tu procurou em vários lugares. Porque apesar da pouca idade, vamos dizer, me converti com uns 21 para 22, é novo, eu já tinha experimentado bastante coisa. E o entendimento que Deus me deu foi tipo assim, cara, a peça do quebra-cabeça que tu tentou encaixar, que faltava de tantas coisas, era eu. Então tu encaixou. Agora tu vai aprendendo algumas coisas que tu vai abrindo mão, que não faz mais parte do que tu, para aquilo que tu quer ver, para onde tu tá caminhando. Mas foi isso, assim, tipo, cara, é isso. Encontrei Jesus, encontrei algo mais precioso. Aquela palavra, tipo, do cara que encontrou um tesouro no campo, ele enterra o tesouro, vende tudo que tem e vai. Sim. Eu vejo que a minha conversão foi muito assim, sabe? Foi muito esse processo, tipo, cara, abre mão e vai. E como tem testemunho de mulheres, né, cara, que se posicionaram e levaram um namorado, um marido, né? Tipo, na verdade, a maioria das testemunhos que conheço de casal, relacionamento, assim, né? Foi porque a mulher começou dando um passo, foi indo, e o marido foi, e foi impactado pela transformação da mulher, né? Exato. Isso é muito legal. E antes da gente entrar na parte de casamento, família, como é que tu chegou no empreendedorismo, assim? Como foi a tua chave, né? Tipo... Então, eu brinco que eu nasci dentro de uma loja, né? Porque eu tenho 35, meus pais têm loja há 36 anos. Então sempre tiveram loja de surf skate em Torres, tiveram em outras cidades, tiveram aqui sempre inclusive. Sempre foi nesse ramo, né? Sempre nesse ramo de surf skate. E aí, cara, cresci trabalhando, né? Desde os 11, 12 já fazia alguma coisa aqui, outra ali, trabalhava tipo de office, fazia um freela de venda. Sempre fui muito comunicativo, então sempre vendi, sempre entendia, gostava, e andei de skate, surfei, então tava no meio, né? E aí acabou que foi gerando esse veio. Com certa idade me encheu o saco, digamos assim. E aí eu fui pro jornalismo, que era uma coisa que eu também me identifiquei. E trabalhei na área, o fato de eu vir para cá foi por causa dessa questão na área. Trabalhei na Tribuna, trabalhei na G+. Você vai trabalhar então na área? Trabalhei tanto como repórter quanto fotógrafo também. Que legal. Então, tipo assim, gostava mesmo. Só que aí chegou um ponto que eu comecei a olhar para algumas pessoas que estavam há uns anos na área de comunicação e disse, cara, eu gosto pra caramba de esporte. Os caras que trabalham com esporte, eles só vivem disso, eles não têm tempo pra família. E aí já tava nesse processo de conversão, eu digo, cara, pô, eu tenho isso daqui que meus pais sempre fizeram, eu já tenho essa veia de puxar algumas frentes, cara, vou voltar pra isso, que eu vou ter mais tempo pra minha casa e quem sabe lá na frente dê certo. E aí voltei pra trabalhar com os meus pais, gerenciei durante muito tempo a loja deles. E há 6 anos atrás, quando eles fecharam, eu efetivamente abri o meu negócio e... cara, entendi que era um momento, assim, que era um momento de empreender, E aí mudei um pouco a característica também, né? Porque eu acredito que tudo aquilo que a gente faz, seja trabalho, seja propósito, seja, sei lá, social, a gente coloca um pouco da nossa identidade ali, né? A gente coloca um pouco de quem a gente é. E aí mudei um pouco o perfil, assim, fui com uma pegada um pouco mais de streetwear, né? Sempre tentei fazer algo... dar algo de volta para a cultura, digamos assim, daquilo que eu recebi. Então, tipo, pô, o meu sustento vem dali. Cara, vou fazer um evento, vou promover algo. Tu foi sempre envolvido nessa parte de projetos também, né? Tipo, sim. Essa parte de skate. Cara, desde que eu me converti, eu entendi que... Cara, eu entendi assim, Deus, o que ele usou para que Moisés abrisse o Mar Vermelho? Claro que foi ele que fez, mas ele pegou o cajado e disse, cara... bate isso aqui que vai abrir. Cara, levanta isso aqui que vai abrir. Cara, o cajado representava o ofício dele. Sim. Né? Que era ser pastor. Então, tipo, aquilo ali foi... Cara, o que tu sabe fazer? Que talento que tu tem? Cara, eu sei andar de skate. Vou usar isso pro reino. Vamos fazer célula, na época que era célula, pequeno grupo, enfim. Vamos fazer esse projeto social. E aí foi assim que também eu fui me envolvendo. E aí acabou que eu sempre liguei a DLC, ou a Deluca, na época que eu trabalhava, com o projeto social. Com a minha vida, cara, eu vou fazer algo de volta, vou levar algo de volta. Tanto que a gente fez ação, tipo, Cristo Redentor, Renascer, né, de estar lá mesmo efetivamente, ou de trazer as crianças também. Então, assim, a gente sempre tentou envolver de alguma forma, devolver, né? Seja com campeonato, com evento. Até pouco tempo atrás, né, a gente fundou junto com o Felipe, o Chiclé. Certo. Né, ali no Eixo, que era um projeto social, hoje está lá no Rincão com outras pessoas, mas assim, eu fico feliz porque não é algo do Richard, é algo de Deus, e a visão ela não depende da gente para continuar, né? A gente fez até um ponto, a gente passou à frente, hoje o pessoal está fazendo lá no Rincão. Então o que é? Pegar a galera, né, com menos condição, trazer para o skate e ali ser um anzol para uma ferramenta para que a palavra chegue, para que a semente seja lançada e no tempo certo Deus vai dar o crescimento, né? Um planta, outro rega e Deus dá o crescimento. Então, a gente sempre tentou fazer isso. Então, veio, pô,
sempre apoiando também, por exemplo, o Venegão é um cara que sempre foi parceiro nosso, me ajudou muito na minha conversão. E, pô, sempre que ele vai para uma viagem missionária, alguma coisa, a gente sempre tenta de alguma forma fortalecer, ajudar. Então, assim, o próprio Tom, que depois a gente também se conheceu, então a gente sempre tentou, de alguma forma, também devolver. Né? E aí foi colocando a minha cara nesse sentido, assim, de mudei um pouco o perfil do produto, né? Foi uma pegada mais streetwear, mas também com moda, com tênis, com confecção, com moda. E a gente, cara, teve vários cases, assim, legais, assim, na DLC, né? A gente fez um collab com a Rox, que é uma marca de tênis nacional. A gente teve um collab que, pô, foi a primeira skate shop de Santa Catarina a ter um tênis com a sua marca. Que legal. E aí, o que a gente fez? A gente trouxe para uma identidade da cidade, né? Carvão, tem muito que se fala que o carvão com muita pressão ele se torna um diamante. Então, a gente fez essa brincadeira do carvão diamante nesse tênis, teve a assinatura, assim, da loja, teve a assinatura de um artista da cidade, a gente fez um videoclipe com artistas da cidade, fez um vídeo de skate para lançar o tênis também com skatistas da cidade. Então, a gente tenta sempre voltar, como eu falei, pô, estamos tendo essa oportunidade de ter um tênis assinado, a primeira skate shop do estado a ter um tênis assinado, pô, vamos trazer a identidade da cidade, vamos fortalecer a cultura da cidade, trazer de volta, não só monetizar isso, mas também poder proporcionar, monetizar para outros e levar a cultura mais longe, né? Pô, foi um lançamento, tipo, só a gente que vendeu, mas foi um lançamento a nível nacional nas mídias deles, então toda essa história que eu resumi aqui foi contada por eles também, então chegou longe. Né? Então acho que a gente sempre tentou também, de alguma forma, levar de volta aquilo que a cultura, aquilo que esse ramo que a gente trabalha trouxe pra gente também. Né? Que massa. Hoje, a gente mostrar pro Julian aqui, dentro dessa área ainda, conta pra gente alguma experiência, né, na parte de empreendedorismo que tu teve que ter muita coragem, né, dentro desse tema, assim, isso aqui, Maurício Julian, eu tive que ter muita coragem para colocar, já contou aí essa parte também de ter o próprio produto, né, de levar a cara da cidade pro produto da DLC, né? Mas conta uma experiência para nós, enfim, uma situação aconteceu. Quando aconteceu isso aqui, eu tive que botar a cara a tapa, me posicionar e ter muita coragem. Lembra de alguma coisa assim? Né? Cara, assim, eu até falei no off ali, né, que a gente tá passando por um processo em a família que eu tô mudando de carreira. Legal. Então, isso é primeira mão agora? Tipo assim, é bem novo. Tipo assim, esse mês de março que eu tô transicionando de carreira, tô repassando a loja para uma outra pessoa que vai dar seguimento nesse legado, vai manter inclusive o nome. Legal. Né, mas que é um cara que trabalhou muito essa parte de cultura com a gente. Então, isso é uma coisa que eu tô tendo que ter muita coragem para confiar também no processo. Nossa. Quantos né? anos de loja? Pô, se eu for considerar aí, pô, mais de 20. Nossa, cara. Né? Tipo, trabalhando com isso, assim, né? Vamos dizer aí, parei alguns anos, vamos dizer assim, no mínimo 18 anos trabalhando efetivamente com isso. Venda, loja, comércio, moda e ir para um ramo totalmente diferente, trabalhar com o sucesso do cliente. Nossa. Então, assim, é um ramo novo para mim, tô estudando, tô aprendendo, tô empolgado com o novo, mas também aquele desafio de fazer algo que tu nunca fez. Né? E com uma empresa que precisa de um resultado, uma expectativa para que tu gere um resultado para a empresa também. Então, assim, é algo que tá tendo que exigir muita coragem, muita fé nesse momento, mas pegando de algo que eu já fiz, eu me lembro muito, assim, dos primeiros meses, assim, quando eu realmente empreendi, assim, porque eu trabalhei muitos anos com meus pais, então, de certa forma, eu gerenciava, não era meu negócio, né? Tipo assim, era dos meus pais, digamos assim, mas eu não tinha a responsabilidade total. Né? Tipo, eu tinha algumas responsabilidades, mas não total. Quando o negócio é teu, né? Vocês também, de certa forma, já tomaram essa atitude, digamos assim, algumas coisas, e tu sabe que, cara, a responsabilidade ela é toda tua. Se der qualquer BO, é no teu nome, não tem pra quem correr. Tipo assim, tu não tem o teu patrão lá que vai resolver, é contigo. E eu lembro que os primeiros meses, assim, pô, vinha aquela situação de tipo... Cara, eu nunca fui de compartilhar muito com a minha esposa, assim, os desafios pra não comprometer ela, porque eu tento sempre deixar mais leve pra ela, assim, mas falando realmente parte financeira, assim, pô, tinha, sei lá, não lembro o valor, mas, tipo, tinha um valor bem alto pra pagar, tipo, na próxima semana e, tipo assim, tinha 10% do valor na conta. E aí, um dia ela me perguntou, como é que tá as coisas? Eu digo assim, então, tá assim. Meu Deus do céu, o que nós vamos fazer? E agora? Eu digo assim, calma, eu não sei o que Deus vai fazer, mas alguma coisa vai acontecer e vai dar certo. A coragem, muitas vezes, não é nem da ação que tu vai ter, mas é do confiar e passar essa confiança, sabe? Pode se posicionar, né, na própria casa pra, tipo... E dizer assim, cara,
eu não sei o que Deus vai fazer, mas eu sei que alguma coisa Ele vai fazer. E tipo assim, de passar a semana e sobrar um dinheiro. Nossa. Então assim, a coragem de tu confiar mesmo no processo, sabe? De tu crer que, cara, vai acontecer. Não sei como, às vezes tu não vai saber, por mais que a gente não tenha que... Não é ser inconsequente, né? Sim, mas sim. A fé, às vezes, ela te coloca num lugar um pouco, tipo assim, de... Tu é maluco? Em alguns momentos tu parece maluco, mas tu precisa ser maluco pra crer. Então, assim, lembro muito disso, assim, de alguns momentos que, cara, quem empreende sabe. Uma hora tem, outra hora não tem. E o que tu vai fazer? E eu lembro uma outra também que a gente queria ter um fornecedor e esse fornecedor não vendia pra nós por parceria com outros concorrentes, né? E aí eu lembro que eu cheguei pra ele e, cara, mas eu quero teu produto, vai ser legal, a gente tá fazendo um trabalho legal, enfim, vamos pra frente, vamos junto, acredita no projeto. Ele pegou e olhou assim, cara, olho no olho, eu vou fazer porque tu me chamou e tu me olhou olho no olho e eu tô acreditando nisso que tu tá falando. Legal. Eu vou te dar um voto de confiança e vamos lá, vamos pra dentro. E foi um dos principais parceiros que a gente teve, assim, durante muito tempo, assim. Então, assim, foi uma coragem de, mesmo o não, em algum momento de, cara, vem cá conversar comigo, vamos olho no olho e assim deu certo. Então, eu acho que às vezes a gente precisa ter essa ousadia, né, e essa coragem de, cara, ir pra dentro, pra cima. Antes de passar pro Juliano aqui, acho que o Richard não lembra, tá? Eu tive uma coragem aí. Não sei se vai lembrar, eu tinha uma marca de roupa e eu, vou ter que botar nas lojas que de que você não vai vender. Vamos lembrar. O nome dela era Nilde. Onde vou? Eu vou lá no Richard lá porque, né, é crente, né, igual eu, daí assim, aí. E realmente foi um dos únicos que abriu a porta pra mim. E bem, cheguei a vender um pouquinho lá as peças. Eu acho que foi até a única loja que conseguiu vender minhas peças. As outras não conseguiram vender. Vocês são bons, hein? São bons, hein? Trairagem, né? Enfim, né? Tive coragem, viu? Fui lá e falei com o cara, ó. Tá aí, ó. Abriu as portas pra mim. Obrigado. Mas vai lá, capricha aí. Ô, Richard, antes de tudo, assim, que tu viveu, tu comentou ali sobre a questão da tua paternidade, né? Até mesmo falando sobre a tua filha que tá dentro do espectro autista. Como que era o Richard antes da paternidade? Quais eram as tuas preocupações, quais eram as tuas expectativas, né, as tuas prioridades? Então, acho que é isso, né? Todo mundo depois que vira pai muda muitas prioridades, né? Então, assim, eu acho que antes eu queria que meu casamento estivesse bem, eu queria poder, né, poder viajar, conhecer lugares, né, tipo assim, do mundo, assim, ainda sonho, óbvio, mas hoje com a família, assim, enfim, né? Mas as minhas preocupações basicamente eram essas, assim, era, poder, que o meu casamento estivesse bem e poder viajar, assim, e aí não tinha muita preocupação com o que eu ia deixar, né? E eu falo muito com a minha esposa, assim, que não é o que eu vou deixar de financeiro, não é o que eu vou deixar de herança, porque a gente cresceu numa cultura que se tu não deixar algo pro teu filho parece que tá errado, né? E, cara, hoje a minha preocupação é o que eu vou deixar no coração da minha filha. O que eu vou deixar impresso no coração dela, né? Mais do que bens, né? Quem ela vai conhecer através de mim, né? Então, eu acho que as nossas prioridades mudam muito, né? A gente, por mais que a gente, queria fazer o bem, né? Já tava nesse processo de, querer fazer o bem pelo próximo, de querer fazer o social, a gente já fazia isso. Mas não era algo que tipo assim, que era intrínseco, né? Tu fazia porque tu entendia um propósito, que era importante fazer, que tu foi chamado para fazer, mas não era uma preocupação, digamos assim, isso é pro resto da vida. Sim. Era, não, tô fazendo isso hoje, talvez amanhã eu faça outra coisa. Eu acho que depois do filho, tu entende que tu tem uma responsabilidade que vai ser sempre tua, né? Sim. Pro resto da vida. Até uma coisa que eu já falei em outras oportunidades que eu tive, assim, cara, na realidade atípica, a gente vive uma realidade de muitas mães solo. Muitos pais que abandonam. Infelizmente, eu não tenho dado de percentual, mas assim, cara, é muito. Sim. E, cara, filho é pra sempre. Sim. Né? Vou até olhar pra câmera pra falar, porque realmente, assim, cara, eu não sei qual é a tua realidade hoje, se talvez o casamento não deu certo por algum motivo. Pode ser. Não vamos entrar no mérito que pode ser que não deu por algum motivo, cara, mas teu filho, a tua filha é pra sempre. Não é tarde pra voltar atrás, não é tarde pra pedir perdão pra Deus, pra pedir perdão pro teu filho, pra tua filha e resgate. Vai atrás, filho é pra sempre. Se o casamento não deu certo, beleza, não vamos entrar nos méritos aqui. Mas o teu filho, a tua filha é pra sempre. Volta e ele precisa de ti. Ele precisa de ti. Então acho que isso é uma coisa assim que, cara, que gerou muito esse senso assim na gente, assim, até por ver realidades assim, tá mais próximo de realidades assim, né? O senso de como, cara, eu sou muito importante pra minha casa. Não é
arrogância, orgulho. Não, eu entendo que Deus me colocou aqui com esse papel. Certo. Até antes de vir eu tava vendo o culto e uma das coisas que o pastor falou, realmente, cara, a gente foi... Hombridade é isso. Né? É entender o teu papel, aquilo que Deus te confiou e... Cara, vai até o final, assim. Então, acho que mudou a paternidade, né? Porque, assim, a atipicidade da paternidade, ela veio depois de um tempo. Mas eu ia te perguntar, na verdade, agora a questão da paternidade em si, né? Como descobriu, deu positivo lá, como foi toda essa... Né, o vislumbre, a descoberta. Né? A descoberta. Então, e depois né? conta após, né? Também do diagnóstico e tudo mais. Então, a gente casou. E um ano depois, como a gente já tinha anos de relacionamento, a gente orou junto, concordou, cara, acho que é o momento da gente ter filho. Desculpa, a gente já tem um tempo de relacionamento, a gente já tá um ano casado, acho que tá na hora. Oramos, né, concordamos, bem na oração de concordância, um mês depois ela tava grávida. Então, assim, foi algo que na nossa realidade foi muito assim, concordamos. Legal. E é isso. E, cara, ninguém ora pra ter um filho atípico, né? Sim. Essa é a verdade. Não dá pra romantizar, não, eu quero ter um filho com síndrome de Down, eu quero ter um filho com a síndrome rara. Não, ninguém. Todo mundo idealiza aquele comercial de margarina. Sim. Família feliz, né? E não que não seja, mas tem seus desafios. Então, assim, aí a gente foi nesse processo, orou, deu tudo certo no parto, uma complicaçãozinha que teve que vir um pouquinho antes, enfim, foi crescendo e a gente foi notando que algumas coisinhas não vinham. Alguns marcos de evolução, assim, né? Da fala, de responder pelo nome, de não olhar no olho, algumas coisinhas de brincar repetitivo, em vez de brincar funcional com uma boneca em fileira, enfim, algumas características que tem, só que assim, eu tenho uma irmã que é 5 meses mais velha que a minha filha. E aí, quando ela nasceu, elas conviviam muito. E aí, acabou que a minha irmã também demorou muito para falar. Minha irmã foi falar com 3 anos. E a gente levava no pediatra, ele falava, cada criança tem seu tempo, não tem nada demais. E aí, com 2 anos e meio, com 2 anos, a minha filha foi para a escola. E aí, na escola, uns 4, 5 meses depois, a escola chamou, pai, mãe, olha só, eu acho que a Elô pode ser que ela tenha algum diagnóstico, então, de repente, procura um neuro, vai atrás para descobrir. A gente já tinha uma certa desconfiança de que ela tinha algo diferente, mas não fazia ideia do que era, até porque o autismo era algo novo pra gente, era um mundo novo, né? E pela falta da informação, a gente, primeiro pela negação que a gente não quer aceitar, e segundo pela falta de informação. E a gente foi atrás de um neuro, enfim, e aí o neuro, 5 minutos, ela é autista. Aí foi aquele primeiro baque, assim, né? O luto que a gente fala, assim, do luto do filho ideal, né? O luto do filho ideal e a realidade do filho real. Então, assim... E aí é legal a importância do casal nesse momento, né? Porque a Vitória sentiu mais que eu. A Vitória, ela sentiu um pouco mais e ela escondeu um pouco mais da família durante um tempo. Pelo medo de como iam receber, de como entender, enfim, era tudo novo pra gente, né? A gente foi fechando meio que na nossa bolha. E ela orou durante 6 meses, ela orava para que Deus curasse. E aqui eu falo, não... Gente, assim, ó... Tem muita desinformação, infelizmente, né? E tem muito... Infelizmente, às vezes aparece um pastor orando, falando que é demônio. Não é. Autismo é uma condição. Uma condição genética. Tem que fazer. Tem algumas comorbidades, algumas coisas além do autismo. E tem algumas formas de se caracterizar ali. Certo. Né? É uma condição genética e não é uma doença. Que tu tá gripado hoje, tu toma um remédio, amanhã tu não tá. É uma condição, vai ser pro resto da vida. Deus pode curar, transformar, mudar e ela acordar amanhã sem isso? Pode. Eu creio que Deus pode. Tudo, né? Mas talvez não seja o propósito. Exato. E é isso que a gente tenta tanto entender, que a gente demorou para entender, que a Vitória demorou esses 6 meses para entender e ela ficou muito nisso. E eu, no primeiro momento, o médico falou, ela é autista. Eu digo, doutor, o que eu tenho que fazer? Até sem entender muito, mas assim, o que eu tenho que fazer? É terapia, é remédio, onde é que a gente tem que levar? E arregaça as mangas e vai. Acho que o pai ele é um pouco mais prático, a mãe sente um pouco mais, mas enfim. E aí a gente foi nesse processo. Fonoaudióloga, terapeuta, TO, enfim, até conseguir encaixar terapeuta, dar certo, enfim. E isso a gente descobriu com 2 anos e meio. 2 anos e meio? 2 anos e meio ela tinha, a gente teve o laudo, né? E aí, onde a gente começou a se mover. Só que aí é aquela realidade. Tu se fecha numa bolha. Mundo, né? Tipo assim, é natural, porque tu pensa, ninguém vai entender, ninguém vai compreender, vai chorar no mercado, vão achar que é birra, sabe? Vou levar no parque, não vai ficar brincando funcional, vai ficar correndo em vez de ficar sentado, ou... Cara, tu pensa 1000 coisas. Que aquele lugar não vai entender o teu filho, então tu não pode estar naquele lugar. E aí entrou num momento que até dentro da igreja
parecia que não era o lugar pra gente estar. Caramba. Né? Porque o que acontece? Eu entendo, é falta de informação e às vezes até falta de espaço para se fazer. Sim. Sempre consegue fazer, dá para fazer inclusão na igreja independente do espaço que tu tem. É mais vontade do que qualquer coisa. Mas eu entendi que no momento era falta de informação e a gente ficou quase 2 anos. Eu ia num culto, ela ficava em casa, a gente ficava revezando, porque infelizmente a igreja não entendia, não conseguia, não tinha esse olhar e às vezes não tinha estrutura. E beleza, entendemos. E aí nesse meio tempo a gente ficou sabendo que estava tendo um ministério lá na aba que estava acolhendo as crianças. Daí a gente foi visitar. Nessa que foi visitar, a gente... Opa, aqui a minha família se encaixa, aqui alguém está conseguindo estar fazendo algo. Então, assim, aí foi onde a gente... Cara, acho que é aqui. A gente já estava passando por um processo de estar distante, né? Porque não estava conseguindo congregar como família. E a gente sabe que a gente não largaria Jesus. Mas estar longe da mesa te deixa muito vulnerável. Né? Estar longe da comunhão te deixa muito vulnerável. Então foi onde a gente decidiu. Não foi Deus que apareceu e disse, vai para essa igreja. Não, foi a nossa família se encaixou aqui. Sim, é o lugar que a gente vai ficar melhor. Amém, vamos para lá. E aí fomos. Quando a gente chegou no ministério Incluir, da Abapai, que era realmente para as crianças, eram nós e mais 4 crianças. Né? Para ter noção, isso fazem uns 5 para 6 anos vai fazer. Hoje tem mais de 100 famílias. Nossa. Né, que fazem parte do ministério, né? Por domingo são uma média de 45 crianças que vão por domingo. Então, cara, é muitas famílias que existem, né? Então, assim, só que olha a importância de se fazer. A gente fala muito sobre fazer missão, sobre ir, e tem que ir. Eu não estou dizendo que não tem que ir, só que às vezes a gente não consegue olhar nem pro lado, nem pro bairro, nem pra minha própria igreja, talvez, o irmão que não veio, parou de vir. O que será que aconteceu? Né? A própria questão da Libras, a própria questão do Braille, que está traduzindo a Bíblia para o Braille, mas é trabalhoso. Então, assim, é uma missão também. E às vezes, desculpa te interromper, são coisas simples que a igreja não se estrutura. Quer ver uma coisa? A própria vaga de estacionamento. Sim. Quantas igrejas não tem uma vaga de PCD, né? Cara, e é uma informação tão simples, tão básica. Mas porque precisa, de certa forma, a gente precisa entender que vai existir um cadeirante, vai existir, né, uma pessoa cega, uma pessoa com autismo, síndrome de Down, e a gente não tem, a gente só acha que a igreja, né, ali é pro pobre, doente, né, enfim, o gay, né, enfim, a lésbica, mas, cara, e as pessoas atípicas, né? E isso, querendo ou não, a tendência é crescer. Isso é provado cientificamente que a tendência é cada vez mais crescer os diagnósticos, né, de autismo, enfim, né? Os tipos de transtornos pela questão da descoberta, da informação. Tanto pelo aumento do diagnóstico pela informação, quanto pela crescente também que está se tendo. E é para tudo, como tu falou, né? Cara, primeiro é um direito. Né? Essa questão da vaga, do lugar diferente. Só que, cara, a minha esposa ela tem uma frase que ela fala que eu gosto muito. A gente não luta contra uma sociedade. A gente não está brigando, a gente está lutando por uma sociedade. Então a gente também tem que passar essa informação. Agora, se a gente ficar na nossa bolha, como eu falei que a gente ficou por um momento, a sociedade não vai nos conhecer. Então o grande desafio é entender, não, beleza, a gente vai se cuidar, mas, cara, tem tanta gente querendo te ajudar. Tem tantos, porque a grande maioria quer ajudar. Falta às vezes informação. Tem a boa intenção, né? Tem o coração. Agora falta às vezes, muitas vezes, essa questão de tipo, cara, vem cá, ó, é assim. Tanto que às vezes quando chegam pessoas de igrejas de outros lugares para nos procurar como é que faz a inclusão, a gente fala, cara, primeira coisa, escuta as famílias da tua igreja. Escuta as famílias da tua comunidade. Mas não tem ninguém. Cara, vai ter alguém na escola do teu filho. Vai ter alguém na rua da igreja. Vai ter alguém na rua da tua casa. Vai ter alguém no teu condomínio. Vai ter. Porque hoje a incidência é de 1 para 36 crianças. Autismo, falando, né? Então, assim, no nosso Kids é 1 para 28. Caramba. Então, a cada 28 crianças, uma é autista. No Kids. Então, assim, cara, pega uma igreja de 100 pessoas... Você pega uma igreja de 300, vamos dizer assim. Cara, vai ter no mínimo umas 3, 4 crianças. Então existe, tem. Ou talvez não venha porque não tem um acolhimento. Com 100 membros já tinha 3, 4 autistas na igreja ali. Olha aí. A gente teve que estruturar, né? A igreja pequena. Eu bati nessa tecla, a gente tem que estruturar porque se a gente quer crescer, a gente tem que crescer estruturado para esse tipo de medida. Exato. Não, e é a realidade da família, né? É a realidade das famílias. Então a gente quer receber como um todo, né? Exatamente. E a família, como você falou, a família não fica, às vezes, nem porque não gostou da igreja, é porque não tem um espaço. Não, às vezes ela adorou a igreja, às vezes a palavra falou com ele, ele sentiu, Deus tocou, mas às vezes ele não consegue ficar encaixado. Exatamente. E por mais que tu falou ali sobre a questão, né, que tu foi bem prático, o médico deu ali o diagnóstico, né? Mas houve algum pensamento, alguma dúvida
teve alguns questionamentos que tu teve ou literalmente foi prático, mas não, esse é o diagnóstico, o que a gente precisa fazer, quais são os passos, ou tu entrou em alguns conflitos internos? Teve. Só que eu acho que eu demorei. Tá. Eu acho que depois que a Vitória saiu, eu entrei por um período. Sabe aquela coisa que parece que, não posso ser porque eu tenho que estar forte, eu tenho que fazer o que precisa ser feito até ela entender. Sim. Depois de uns 6 meses veio meio que uma questão de, às vezes, até questionar Deus, entender, Deus, por quê com a gente, por que isso aconteceu? Aí tu até pensa, foi alguma coisa que eu fiz, que eu deixei de fazer. Certo. Só que aí Deus vai mudando a pergunta. Não é por quê, é para quê? Tudo tem um propósito, né? Eu falo assim, cara, eu senti o baque, eu senti que, cara, vai ser mais difícil. Vai ter que contar mais comigo. Eu vou ter que estar mais junto, eu vou estar mais perto. Porque assim, a nossa tendência é deixar muitas vezes, acabar deixar os filhos, não por conta, mas tipo assim, deixa com os amiguinhos ali, vai brincar. Só que, cara, com a criança típica, tu tem que estar mais perto, tu tem que estimular um pouco mais, tu tem que brincar mais funcional, tu tem que... ela teria que fazer 24 horas de terapia semanal, é o conselho do médico, para desenvolver. Cada terapia é R$130. Dinheiro e tempo falta. Sim. Para isso, para qualquer um. Mesmo que tu ganhe, vai faltar tempo às vezes. Então a gente tem que ser prático no dia a dia, não fazer terapia, mas otimizar o dia a dia para que seja, né? Então assim, e aí vem vários questionamentos. Será que eu vou dar conta? Financeiramente, será que eu consigo? Meu tempo, eu não sei o que fazer. E se isso? E eu idealizei lá que com 40 anos, quando ela tiver 15, eu vou ter 40 para dançar na festa de 15 dela. Isso eu idealizei. Eu digo, será que eu vou conseguir? Será que vai dar? Será que ela vai falar? Será que ela vai falar o meu nome? Será que ela vai falar papai? Isso foi um choque sinistro, assim, que eu fiquei assim. Porque daí a gente já tinha um diagnóstico, foi indo e ela foi demorando, né? Hoje a Heloísa fala, ela não tem um diálogo com a gente, mas ela fala e ela tem um vocabulário imenso. Ela conhece tudo. Só que ela fala só naquilo que ela quer, até um pouquinho preguiçosa, assim, né? A gente vai estimulando pra sair mais. Mas assim, veio aquela dúvida, será que ela vai falar papai? Cara, todo pai sonha em ouvir o filho falar papai, falar mãe, falar mamãe. Não vamos dizer que não. Só que acontece, chegou um ponto ali que ela tava acho que com uns 3,5, já tava saindo mamãe. Quase 4 e não saiu papai. E aí Deus me pegou e eu tava nesse lugar que tu falou. Pô, será? E agora? Meu Deus, eu sonho com isso. Deus me pegou e falou assim, cara, sabe o mais importante do que ela falar? Ela saber quem tu é. Nossa. E ela sabe que tu é o pai dela. Nossa. Então aquilo me pegou de um jeito de, cara, fechou, tá tudo certo. Se ela não falar, tô resolvido. Tô resolvido. Só que aí, dias depois, começou a sair o papai, sabe? Sim. Então assim, acho que às vezes precisava resolver dentro de mim, pra depois vir pra fora, sabe? Então assim, eu acredito muito nisso, assim, que... E eu falo também, pô, apresentar Deus pra uma criança já não é simples. Porque pra uma criança autista é muito mais difícil, porque ela é muito visual. Tudo que é visual ela entende, tudo que é mais abstrato é mais complexo. E aí Deus me pegou uma vez também e falou assim, tem uma passagem que Jesus fala, que eles veem o Pai em mim, né? Porque eu faço o que eu vi o Pai fazer. Então eles verão o Pai através de mim. E aí Deus pegou isso em mim. Sabe como é que ela vai me conhecer, eu sendo abstrato? Com aquilo que ela vê o Pai fazer. Nossa. Aí a minha luta é para ser parecido com Jesus, para ela conseguir ver, né? Aí essa é a nossa luta interna como pai, como homem. Sim. Mas Deus me pegou e disse assim, é assim que ela vai conhecer, me vendo em ti. Então te esforça, luta para que ela me veja em ti. Então assim, é um desafio que a gente tem dia a dia. Mas os questionamentos às vezes até hoje em dia às vezes vêm, né? Natural. Quando a gente foi assumir a questão da liderança, né? Depois a gente pode falar um pouco mais assim, detalhes, mas foi uma questão que, tipo, pra quê? A Heloísa veio autista só para que a gente pudesse estar à frente disso, só para que a gente pudesse acolher outras famílias? Não só por isso. Sim. Também por isso, eu acredito. Mas ela tem o propósito dela. Ela tem os sonhos que Deus tem para ela. E eu oro até hoje. Eu demorei para isso, mas eu oro. Senhor, que ela venha casar, que ela venha ter filhos, que ela venha fazer uma faculdade, que ela vai ser ministra do evangelho, eu não sei o que tem pra ela, mas que ela venha cumprir. E se ela tiver que viver o resto da vida comigo, que tu me capacite para cuidar do que o Senhor me deu. Sim. Então eu oro, eu não sei o que vai ser o futuro, mas eu oro para que Deus faça a vontade dele com ela. E para que eu possa ser o melhor pai da terra que ela pode ter, sabe? Então esse é o esforço, mas às vezes vem o questionamento. Sim. E aí eu tenho que sempre voltar para esse lugar de entender. Ela tem o propósito dela. Ela não veio para o mundo só para cumprir um propósito na minha vida.
Ela faz com que o meu propósito esteja mais alinhado com o de Deus, mas ela tem os dela também. Então a gente também tem que... Porque senão tu objetifica o teu filho. É isso mesmo. Ele veio para cumprir um propósito na minha vida. Não, ele veio para ajudar no propósito que Deus tem na tua vida, mas ele tem o dele também. Sim. Independente da tipicidade ou da deficiência, independente. Sim. Top. Meu Deus. Isso aqui assim falava, né? Cara, não, isso aí, ó, você tá falando aqui, passa a minha vida, né? Porque tu sabe que eu tenho uma filha atípica também, né? E é super o que tu falou, né? Tipo, um pai hoje que não é atípico, ele espera quando que ela vai fazer, né? E a gente espera, será que ela vai fazer? Né? E é tudo isso aí, será que ela vai falar papai? Será que ela vai andar? Agora, E a mulher ela é muito mais emocional, não sei se a tua esposa é assim. Sim, sim. A minha esposa se depara com outras mães e tal, e ela sempre leva a parte negativa. Amor, fulano de tal ainda não fala, ainda não anda e tal. Eu falei, amor, cada um tem a sua fase, eles vão fazer, a gente vai fazer. Tipo, por causa da nossa filha hoje, a nossa expectativa é dela andar, né? Sim. Porque falar, ela já fala, se comunica super bem, fala papai, mamãe, já junta palavras ali e tal. E até é a evolução dela maior, né? Hoje, seria a parte de comunicação. E aí, uma das coisas que eles falam muito com a gente sobre isso também. Perfeito, como tu falou, pra mim hoje, no começo era assim, a Cecília veio pra despertar algo em nós, né? Tipo, fazer a gente despertar pra uma área. Até comentei uma vez contigo sobre isso, a parte de paternidade, né? Que eu vejo muito isso também. Tu falou algo muito interessante, que esse posicionamento hoje hoje um pai que não é atípico já se torna um pouco ausente, pela questão da cultura, né? Tem que trabalhar e tal. Então, essa cultura de eu preciso prover minha casa para deixar algo, mas quando chega uma fase ali, tu vê, caramba, eu perdi a infância da minha filha, eu não lembro quando que ela começou a andar. Eu corri atrás para dar uma estrutura que eu não aproveitei com ela. É isso. E se a gente tem essa visão desde o começo, né, um pai, como tu falou ali, seja um pai atípico ou um pai, né, que não seja atípico. Essa visão, cara, é muito mais presença, né? Do que presente, né? Tipo, hoje a minha filha, graças a Deus, eu tenho o privilégio, Tony, da gente estar presente nessas fases dela, né? E hoje, como ela tá na escolinha já, e aí a professora me chamou, pai, hoje ela ficou 3 vezes em pé sozinha. Daí, Tony, tô vendo que eu não vou ver ela caminhar pela primeira vez. Falei, não interessa, o importante é ela ir, né? Enfim, né? Mas a gente tem esse privilégio de estar com ela de manhã, né? Ela acordar, papai, eu tá lá, não saí para trabalhar ainda, né? Mas o que sai para trabalhar não é o que é errado, mas quando tá em casa, esquece o celular. Eu já me cuido muito disso, sabe? Pô, tô em casa, tipo, antes de vir para cá, a gente colocou um desenho para ela na televisão, e aí eu tava lendo aqui o briefing rapidinho dela, Tony, amor, será que é necessário tu ler agora e tal? É verdade. E ela aqui do meu lado, papai, e eu aqui no celular, falei, caramba, não, vem cá, filho e tal. Só que quantos passam despercebido por isso? Nossa, muito. E chega lá na frente e acaba, né? E a gente pela necessidade, a gente entendeu um pouquinho antes. Exatamente. Né? Porque a gente precisa tá estimulando, tá fomentando. E eu sempre que eu tenho oportunidade, eu falo com os pais, cara, aproveita. Eu também tento fazer isso que tu falou. Tipo, eu cheguei em casa do trabalho, eu tento, cara, deixa isso aqui um tempo. Eu sei que em algum momento eu vou pegar, vou ter que responder, mas eu tento, cheguei em casa, cara, deixa. Brinca um pouco, faça alguma coisa. Depois de algum momento, beleza, mexe, mas tentar evitar ao máximo. Porque também, de certa forma, tu tá sendo um exemplo, né? Sim. E aí a criança vai querer ficar naquilo ali. E agora, se tu é um exemplo de estar junto, de fazer uma brincadeira, de jogar pra cima, de joga um jogo, cara, tu tá criando... E assim, a criança por si só é muito mais divertido brincar junto. Sim. É muito mais difícil fazer algo com alguém. Sim. Né? O desafio do autista é que ele é muito mais no mundo dele. Mas se tu entrar naquilo que ele quer, ele vai te querer. Então, assim, é desafiador, mas é isso, cara. Eu tenho essa mesma visão que tu, assim, cara, mais do que o presente é a presença. E eu revezo na terapia com a Tuane, né? Pra levar nas terapias dela. E uma coisa que tu falou ali, cara, isso me choca muito, assim, que é ver pai que é ausente. Chega uma mãe, meu marido abandonou e tal, né? Quando descobriu o diagnóstico. Enfim, eu falei, cara, como tem... Desculpa a palavra, mas como tem cara covarde, né, cara? Porque... tu sabe como que é, né? Tem um filho atípico, o mundo se transforma, né? Terapia, fica algo cansativo, que não fica, tem que ser real, né? Dividindo com um parceiro, uma parceira já não é fácil, exatamente, já não é simples. Pensa pra uma mãe, vamos botar mãe sozinha, né, cara? Tipo assim, cara, como se torna pesado, né? E tipo, porque a gente não pode romantizar, né? Tipo, tudo assim, pô, é legal ver, né? Um autista se desenvolvendo, um síndrome de Down, né? Uma pessoa com síndrome de Down se desenvolvendo. Mas tem seus tem seus dilemas, desafios, né? tem o tempo da crise, como é que tu faz, tem uma época que tá mais difícil numa área, é natural. Exatamente, tipo, a própria síndrome de Down por si só, o pessoal fala, né, é o cromossomo do amor, né, que é um cromossomo a mais. Mas pelo contrário, a síndrome de Down sim, ela carrega um temperamento muito forte,
né? E tanto é que uma das preocupações de colocar no colégio, no começo, era justamente da questão da agressividade, né? Temperamento agressivo e tal. Então, graças a Deus, o ano passado não teve nenhuma agressão, né? Porque, né? Só que começou a aula agora, a bicha não arranhou um coleguinha, cara, mas foi porque sem querer e tal. Ali a professora explicou, eu espero que seja, né? Sem querer, né? Mas fica essa preocupação, porque realmente é educação, é aquela coisa, porque se agredir um coleguinha, porque tem síndrome de Down. É que a gente pensa que já vai ter esse rótulo, né? Exatamente. Então, tudo essa preocupação, que é as lutas que a gente tem interna, para tentar instruir, né? Incluir, né? Nesse mundo aí, mas também tem esse cuidado, de ser esse pai que, vamos dizer, não vai também transformar ela no mundo dela, isolar ela precisa estar, exato, né, incluso, mas também com essa preocupação, né? Partindo agora para a parte ministerial, como é que foi que tu começou, então, né, nos pais mais especiais? Que eu tô no grupo lá, fui uma vez no futebol, até agora não consegui. Tá tudo certo, o importante é a gente se relacionar e estar junto. Isso aí, de uma hora vai dar certo. Conta para nós, então, como foi a experiência. O que acontece? Eu falei ali que a gente chegou na aba, né? Então foi um lugar que a gente conseguiu estar como família, né? Congregar como família, porque eu fazia 2 anos e meio que eu e minha esposa não sentava e assistia um culto juntos. Então aquilo ali foi um bálsamo, assim, para poder voltar, assim, né? E aí a gente foi se envolvendo, foi levando a Elô, né? Ela foi crescendo, a gente também foi entendendo que, assim, cara, a gente tem chamado para servir, a gente entende que não vai ficar o resto da vida só ouvindo a palavra, né? E nada contra, cada um tem um chamado. Só que a gente foi chamado para servir e Deus foi pegando daqui, pegando dali e a gente começou a ser... O banco começa a ficar desconfortável. Aí a gente começou a servir no próprio Incluir, né? A gente começou a servir. E aí foi passando o tempo, a gente foi servindo e aí um dia a minha esposa foi receber uma menina na porta, pegou a menina, colocou para dentro, a mãe caiu dentro de uma crise de pânico. Meu Deus. Na porta. E aí ela foi acudir a mãe, óbvio, né? Foi ajudar a mãe. E ali Deus deu um insight para ela assim, cara, a gente tá cuidando das crianças, mas e essas famílias? E os pais? Porque nem todos são crentes, nem todos têm esse relacionamento com Deus, nem as pessoas são, e mesmo que tenha, às vezes pode passar por algo realmente que é psicológico, a pessoa precisa de uma ajuda, né? E aí foi onde Deus abriu os nossos olhos nesse quesito. E aí a gente começou a fazer o encontro dos pais e mães. Que aí são 2 coisas, né? Tem o Incluir, que é para receber as crianças durante o culto, que elas são ministradas, com a mesma palavra que as crianças recebem, elas estão sendo ministradas. O que acontece? Algumas precisam de adaptações, então a gente faz as adaptações e tem o mediador, que é como se fosse o professor auxiliar da escola, para mediar relacionamento e atividade, para que elas também recebam aquela sementinha ali. E aí o Pais e Mães, ele surgiu para cuidar realmente das famílias. Que legal. Para acolher os pais. E a gente começou com reuniões com os pais e as mães separados, que a gente entendeu que o quê? O homem por si só é muito difícil de se abrir, de falar, de contar. E aí na frente da esposa, mais ainda. Então a gente começou nesse formato, né? Pais e mães separados. Então a gente teve muitos testemunhos. A gente teve testemunho de um pai que chegou lá e contou, cara, essa semana eu tentei tirar minha vida porque eu não consigo proporcionar pro meu filho aquilo que ele precisa. De terapia, E aí a gente, não, cara, vem cá, vamos orar por ti, vamos caminhar junto, vamos estar junto nessa trajetória, né? Enfim, e aí às vezes não é nem só o momento que tá junto, é o momento de sentar, tomar um café, enfim. E aí, eu estou dando testemunho desse irmão. Esse irmão se batizou, a esposa se batizou, o casamento voltou normal, o filho está lá, hoje ele serve com nós, faz escola bíblica. Então, assim, a vida deu um 180 porque tinha um lugar onde ele, cara, aqui, pode contar, não dá nada. A gente também já se sentiu assim, vem chorar junto com a gente, vem sorrir junto com a gente. E aí foi esse lugar que a gente foi construindo, o Senhor foi construindo. Cara, é um culto. Um tempo de mesa, um tempo de troca. Depois leva uma comidinha para bater aquela comidinha depois e trocar. Hoje a gente faz como? Hoje a gente faz um futebol para os pais, a cada 15 dias. E algum piquenique, algo para as mães também a cada 15 dias. E a gente faz os encontros das famílias juntos. O que a gente consegue? A gente tem uma estrutura que a gente consegue, né, deixar as crianças num espaço tipo de playground, de brinquedo, assim, tipo de shopping, enfim, que é o Espaço Alegria. Então a gente tem uma equipe de voluntários que fica com as crianças lá para quem não tem uma rede de apoio, porque muitas famílias não têm rede de apoio, então elas ficam lá nesse momento. E a gente tem esse momento de poder ministrar e ter um momento de mesa depois juntos. Então hoje funciona assim, até a gente vai começar, não sei quando é que o episódio vai pro ar, mas a gente vai começar dia 7 de março, vai ser o primeiro encontro do ano. Legal, a gente vai começar, então vai começar esse ano. E,
cara, é muito louco como Deus move, porque assim, não, é aquilo que eu falei com a No Eixo, né? Não é nosso, é de Deus, o plano, projeto é de Deus. Então assim, Deus move pessoas. A gente já fez o Jogando Juntos, que a gente pegou o complexo da aba ali, esportivo, fechou uma tarde. A gente já fez 2 ou 3 edições. A gente fechou uma tarde só para as famílias atípicas. Aí eu fui nesse aí. Por quê? Deles, né? Para sair da bolha. Muitos pais não vão no Parque das Nações. Certo. Muitos pais não levam o filho no shopping por causa da bolha. Então a gente queria... Vamos nessa bolha de todo mundo e vamos furar essa bolha lá. Pra te ver que, cara, teu filho pode ir em qualquer lugar. Sim. Era vôlei, futebol, jiu-jitsu, basquete, skate, era tudo. Tanto de pais me ligando no outro dia, eu posso levar meu filho lá naquele parque? Ah, é? Sim, por quê? Porque não tem não tem essa vergonha, esse medo de, cara, é nosso esse lugar, vai. Pode ir, pode quanto quiser. Então assim, pra furar a bolha, mas a ideia não foi minha. A ideia foi de irmãos da igreja que nos enxergaram e falaram, vamos fazer isso? Legal. Cada um montou a sua equipe no seu esporte e a gente fez. Né? Hoje tem o Aba Surf e o Jiu-Jitsu, que o Danilo... a gente só aconselha uma coisa ou outra, mas acontece sem a gente. Né? Hoje vai voltar ainda, acho que volta agora em março também, o futebol e o skate adaptado durante a semana para as famílias lá no complexo. Para muitas, e geralmente a gente faz o quê? Dá prioridade para famílias com uma condição financeira que não consegue ter uma terapia. Não é uma terapia, mas é terapêutico. Está estimulando o futebol, está estimulando o skate e até realmente assim, um momento de lazer também. Nossa. E não é a gente. A gente organiza as famílias e distribui, mas quem faz não sou eu. Que massa. Então assim, cara, Deus está movendo as pessoas para que mais pessoas olhem para as famílias atípicas e façam acontecer, né? E a gente agora está no desafio de, cara, as nossas crianças estão crescendo, estão virando pré-adolescente, adolescente, então agora o nosso desafio é o quê? É fazer a inclusão acontecer no pré-teens, no teens, no imersão, que é a rede de jovens. Então assim, como? A gente está aprendendo também a fazer. O que eu preciso adaptar para que um pré-adolescente fique num culto, para que ele não se incomode com o barulho, com a luz, para que daqui a pouco alguém colhe junto com ele e ele se sinta bem, se sinta parte daquilo ali também como ele é lá. Então agora a gente está... como receber uma família típica, como receber um adulto autista num culto. Então agora os desafios estão indo para essa área de expandir, porque, cara, autista não é só criança, síndrome de Down não é só criança. Eles vão crescer. Sim, e as formas mudam. Eu não posso manter uma criança de 16 anos numa sala de kids de 10. É diferente. A necessidade dele é outra. E o lugar dele é outro. Tem que estar lá junto com os de 16. Né? Hoje no Kids a gente não recebe na sala... A gente tem uma sala de recurso, mas a criança vai para a sala da idade. O que seria a sala de recurso? A sala de recurso é uma sala de recurso sensorial. Às vezes você tem um pula-pula, tem uma parede de bolha, tem um balanço fechado. Tudo para a criança se regular. Se ela tiver algum momento de crise ou antes que ela chegue na crise, a gente leva para a sala para que ela se regule e depois volte para a sala. E a gente entende que o primeiro passo é acolher. Isso é fácil, qualquer um consegue. Acolher é, cara, a gente é cristão, né? Vem pra cá e vamos sentar junto. Agora, incluir passa por algumas adaptações. E eu não estaria fazendo inclusão se eu recebesse, mantivesse a criança nessa sala separada das outras. Então, a ideia é o quê? Receber na mesma sala da idade. Aprender o mesmo conteúdo, a mesma mensagem que está sendo ministrada para a idade, ela vai receber. Talvez vai ser feita, como eu falei, as adaptações necessárias e uma mediação necessária, né? Hoje a gente lidera o Pais e Mães, eu incluir. Né? A gente lidera essa parte de inclusão lá na igreja. Então, a gente tem esse entendimento que, cara, as crianças precisam estar nesse lugar, que é o lugar delas. Legal. O professor do Kids é o mesmo professor da criança típica ou da típica. A gente só tem alguém para ajudar nessa parte de mediação. Então, hoje a gente faz essas duas frentes lá e, assim, tem sido uma bênção, assim, né? Hoje, a gente tem mais de 110 voluntários no Incluir, né? Que 90% não é pai, não é mãe, não tem ninguém na família, não é terapeuta, não tem experiência. O Espírito Santo colocou um amor no coração por isso e eles estão lá servindo com a gente. A gente faz capacitações, óbvio, para eles estarem mais seguros, né, de como agir lá, mas a grande maioria não tem experiência nenhuma. Pessoas de falar assim, Vitória, Richard, eu orei 2 semanas para Deus tirar do meu coração e não adianta, é aqui que eu tenho que estar. Para tirar é boa, né? Então assim, e acaba que a pessoa fica ali com a gente e cada culto a gente sai ministrado, assim, não adianta. Eu tava falando aí, cara, como eu tava falando pra aqui, é tudo um ecossistema, porque especial, só criança, né? Mas, cara, e depois que ela cresceu, assim, tem um jovem, cara, tem um adolescente, né? Que a gente acaba frisando mais a questão da criança em si, exato, né? Sim, e aí o que acontece? Se não tivesse fases, né? Se não tivesse esse ecossistema,
acaba acontecendo o que acontecia no passado, que é infantilizar demais. Tipo, um adulto com síndrome de Down hoje, porque os mais antigos, né? Não conseguiu desenvolver, porque toda vez foi tratado como uma criança. Ou só ficou naquele ritmo da criança, não foi levando para o mercado de trabalho, não foi falando sobre sonhos, sobre projeto, né? Tanto é que existe hoje, né, com autistas, síndrome de Down, enfim, que consegue estar no mercado de trabalho. Por quê? Porque foi estimulado, foi entrando. Totalmente. Né, entendeu? Então, claro, cada um tem o seu nível, tem uns que têm mais limitações que outros, tudo certo, mas tem pessoas que conseguem ter uma vida. E se a gente não proporcionar isso nesse ambiente, cara, o mundo vai abraçar. Isso mesmo. Infelizmente, essa é a realidade. É isso mesmo. Né? A gente tem índice de suicídio grande na comunidade autista, de jovens adultos. Por quê? Porque muitas vezes ele não se entende, ninguém abraça ele, e às vezes quem abraça está fomentando algo que não é legal. Então acaba que acontece. Quem abraçar, vai. Top. A gente não fez essa pergunta, né? E a vida de casal, assim, né? Houve a questão... É interessante também. O diagnóstico e tudo mais. Como vocês conseguiriam conciliar, né? Ou como vocês conseguem conciliar também essa vida de... Por mais que são pais atípicos, eu também, né? Eu não sou pai atípico, mas eu sou pai mas também sou esposo, entende? Como que vocês, né, após o diagnóstico e tudo mais, como que vocês também conseguiram cultivar a questão do casamento em si? Sabe? Somos pais, mas esse marido, mulher, homem, mulher, assim, como que vocês conseguiram transcender o diagnóstico, transcender as dificuldades que existem, né, os desafios, para vocês não viverem somente agora frisando a Heloísa, né, e também terem esse contato homem-mulher, né? Eu acho que é muito pertinente essa pergunta, porque é quase que inevitável tu, entre aspas, se anular mesmo, não é nem entre aspas, tu realmente se anula pra viver a vida do teu filho, pra fazer o que tem que fazer. Até desculpa te interromper, eu falo isso porque eu tenho uma filha, né? E às vezes a gente frisa bastante o cuidado com a filha, ela, né? Certo? Que acaba sendo normal. E às vezes, se o casal não cuidar, fica muito mais frisando a filha, né? E o casamento em si vai... Se esquece, né? São quase que amigos cuidando de um filho. Isso daí, eu faço essa pergunta por quê? Porque já tem essa questão, né? Que o filho, se o casal não se cuidar, tende a se ter um esfriamento no casamento. E daí, com o diagnóstico em si, acaba tendo também os desafios aí que, como tu falou mesmo, né? Às vezes tem que tomar atenção a mais, tem que ter todo o cuidado e tal. Como vocês conseguiram nutrir o casamento de vocês nesse processo? Para vocês hoje estar desenvolvendo, né, o projeto na aba, até mesmo, né, os seus negócios e o casamento conseguir estar consolidado? Essa é uma baita de uma pergunta, porque a gente está sempre aprendendo também como fazer, né? Assim, como a gente não tem uma rede de apoio na cidade, como eu falei, às vezes é um pouco mais difícil, um pouco mais desafiador. E eu sei que tudo de Torres. Então eu sei que é complexo, é desafiador para todo mundo. Como tu falou, não só pro atípico, pro típico também é um desafio. Porque é tudo novo. É igual quando tá solteiro, tu casa, tem os desafios, depois que tu vai ser pai, tem os desafios, e depois do diagnóstico, outros desafios. A gente tenta sempre ser muito transparente, conversar muito um com o outro, né? E sempre tenta ter um tempo juntos. Hoje a minha sogra, né? Há alguns anos a minha sogra consegue vir muito pra cá pela liberdade que ela tem de trabalho, né? Legal. Então acaba que ela é uma ajuda muito preciosa. E sempre que ela vem, ela também é uma incentivadora. Assim, vamos fazer alguma coisa vocês, vão. E a gente também tenta ter esse tempo, sabe? Vai num cinema de vez em quando, sai pra jantar só a gente, né? Quando a minha sogra não tá aqui, a gente não tem tanto esse tempo, né? É mais desafiador. Mas a gente tenta também sempre assim, tipo, sei lá, a Elô vai dormir, tenta ter um tempo pra gente, pra conversar, né? Como eu tenho a questão, né? Agora eu vou ver como é que vai ser isso, mas assim... Como eu tinha a questão da loja, eu tinha uma certa liberdade a mais de horário e a minha esposa não estava trabalhando também. Então a gente tinha uma liberdade de, às vezes, à tarde fazer alguma coisa junto. Seja tomar um café junto. Porque eu acho que é importante nutrir esse tempo, sabe? Né? A gente é casado, mas a gente é eterno namorado. E namorar é o quê? É dar tempo um pro outro, é se ouvir, é entender, é querer saber como é que foi o dia um do outro, né? Então acho que ter esse cuidado, mesmo quando o filho tá presente, também ter essa preocupação, amor, como é que foi teu dia? Né? Tipo, a minha esposa, eu tava falando fora do ar também, que ela já fez cirurgia na coluna. Então volta e meia volta uma dor. Essa semana semana passada ela tava com mais dor. Todo dia eu chego em casa, eu pergunto, amor, como é que tá a coluna? Não fez as coisas em casa que eu te falei pra não fazer, né? Que a mulher parece que tem um fuzilico. Não pode ver a casa, quer mexer. Tá arrumada, mas quer mexer. Meu Deus, tá arrumada, desarrumou pra arrumar. Tipo isso. Então, tipo assim, essa preocupação, sabe? E a preocupação de, tipo, cheguei em casa, cara, deixa que eu faço. Legal.
Nesse sentido de tipo, cara, é um cuidado. Não é o fazer ou o não fazer, mas é o cuidado com aquilo que ela não pode, ou com aquilo que vai preservar ela nesse momento. Vou fazer. Porque casamento é isso, né? É uma frase que ela é meio clichê, mas é real. Tu não casa pra ser feliz, tu casa muitas vezes pra fazer o outro feliz. E enquanto encontra a felicidade em fazer o outro feliz, tu também se torna mais feliz. E aí é uma via dupla. Quando os dois entendem isso, fica mais leve. Então eu acho que isso, sabe, a gente não é um segredo, não é algo mirabolante, mas é procurar sempre ter tempo um pro outro. Sim. Né? Dar essa devida importância pro outro, para aquilo que às vezes talvez para ela nem é uma coisa que para ti, nossa, meu Deus, isso aqui causou tudo isso. Para ti às vezes é até algo, meu Deus, nada a ver. Mas para ela é importante, dá a devida importância. Trata com a devida importância, sabe? E é natural, às vezes a gente vai ter dias que a gente vai estar um pouco mais Faz parte. ativo, estressado, o trabalho, a terapia, o filho, e a gente tenta sempre, tipo, volta. Peraí, não podemos perder a essência, porque a gente tá cuidando dela, ela é a nossa filha, vai ser para sempre, mas a gente, é o que eu falo para ela, cara, a gente também, eu quero que a gente esteja junto até Jesus buscar um dos dois, ou até buscar os dois, eu não sei como é que vai ser, mas que a gente esteja junto. Eu tive um insight, a gente era bem novo ainda, já tinha se convertido, era novo, mas a gente ainda às vezes tinha um arranca-rabo daqui, um arranca-rabo dali, e ia pra Torres, uma vez a gente tava indo pra Torres, ela emburrada comigo, não fica brava comigo, amor, é testemunho. Pra glória de Deus. Ela emburrada comigo, daí eu assim, amor, tu quer viver até quantos anos? Que pergunta idiota. Não sei. Tá, até quantos anos quer viver? Sei lá, até os 70, 80. Digo, eu fiz as contas rapidinho. Tá, mais 50 e poucos anos tu vai ficar de beijo comigo. Daí a gente já começou a rir, já quebrou o clima e foi embora. Mas também às vezes tem esse sentido, sabe? Sim. O meu pastor fala muito que o maduro cai primeiro. Então, cara, entendi que... peço perdão, não tem problema, tá tudo certo. Às vezes nem foi eu que errei, mas peço perdão, vamos consertar, vamos... Sabe, ter esse entendimento de, cara, levar mais leve, sabe? Já faz alguns anos que eu entendo, cara, eu prefiro ter paz do que ter razão. Né? E não que eu não vou ter razão. Às vezes eu vou ter, mas às vezes ficar batendo ali naquela tecla, naquela hora, não vai adiantar nada. Certo. Então, cara, vou ter paz, vou deixar passar, depois a gente conversa, ajusta, se entende. E quanto mais o tempo passa e mais a gente entende isso, melhor tá ficando. Legal. Que legal. Cada vez menos a gente tem arranca-rabo, digamos assim. Cada vez menos a gente tem problemas. Acho que por causa disso. Porque a gente tenta nutrir esse tempo pra gente. Assim. Acho que isso é extremamente importante. O tempo um pro outro. E mesmo que o tempo esteja escasso, a devida importância para a pessoa naquele momento. Né? Assim como a gente tem que chegar e tirar isso aqui de perto para os nossos filhos, para a esposa também. Sim. Porque às vezes é tomar um café em casa com o teu marido, com a tua esposa e dar aquele tempo. E dar o tempo para isso, né? Não sentar e ficar mexendo, não sentar e ficar olhando TV, não sentar e... Não senta. Porque às vezes 15 minutos todo dia vai construir algo melhor do que uma vez a cada 15 dias ir num restaurante caro. Sabe? Às vezes todo dia no cafezinho ali constrói muito mais do que uma vez ir num lugar especial. E isso é legal porque... E até questão de elogios, né? Porque quando a Cecinha nasceu, parece que todo elogio foi pra ela, né? Sim. Muda minha vida, minha linda, minha princesa e tal. E esse Jesus falou comigo, tá, mas espera aí, não era Tuane, né? Tua princesa, o amor da tua vida. Aí agora eu até mudei um pouco. O amor da minha, os amores da minha vida, quando ela tá perto, né? E a princesa. Eu tinha um hábito de chamar ela de costelinha, né? Tu vai perto da costela e tal. Aí eu falei, minha costelinha, agora minha costelona e tal, brinco, né? Porque às vezes, sem perceber, a mulher ela vai guardando, né? Tipo, a gente acha que não, mas a mulher vai guardando e tal. E mesmo que não guarde, todo mundo gosta de receber um elogio. Exatamente. A gente também gosta se for elogiado. Então a gente não vai cobrar elogio, mas todo mundo gosta de receber um elogio. E a gente tá aí, isso aqui entre homens, né? E a gente sabe, querendo ou não, o homem, né? Pelo seu egoísmo, às vezes a mulher tá ali, colocou uma roupa e tal, peraí, já começou a te chamar atenção pra, né, querer namorar, mas a mulher não é assim, cara. A mulher, claro, também tem que se preparar, né, mas a mulher tu tem que cuidar ela desde de manhã. Todo um processo. né? Tipo, não vem cá, constrói, né? Constrói o caminho, né? E a gente como homem, pelo falta de tempo, pelo nosso foco, né, tá em outro lugar e tal, não percebemos isso, sabe? Tipo assim, então a gente tem que ter essa sensibilidade de achar, né, largar o celular e tal. Quando tu falou, às vezes 15 minutos vai parar pro fim de semana colher ali, ó. Exato. Na verdade, não é na hora ali. O cara é grosso lá de manhã e quer colher alguma coisa de noite. Não existe isso daí. Não é nada. Não tem. Galera, o papo tá muito legal aqui, estamos partindo pro final já. Mas antes disso, né, a gente preparou um momento especial, até te falei ali, trouxesse algum objeto
Trouxe. Que representa uma transformação na tua vida e que significa muito pra ti ali, se puder contar um pouco pra gente então. Na verdade, eu trouxe um objeto que a gente já falou um pouco sobre ele, mas eu acho que Vamos era lá, então. o mais fácil, o melhor de trazer, acho que é desse aqui. Que legal. Que legal. Deixa eu botar pra minha câmera aqui, né? É o cordão, né? Pra quem não sabe, é o cordão de identificação do autismo, né? O quebra-cabeça do autismo. E o do girassol é pra qualquer condição não visível, mas esse aqui fala mais comigo e rosinha assim também, né? Porque tem a ver com a minha menina. Então, eu trouxe esse objeto porque eu acho que foi um objeto que deu uma mudança, assim, realmente na minha vida, assim, né? Na vida da minha casa, da minha família. Hoje move muito dos meus passos, né? Muito das minhas atitudes, muito daquilo que eu vou fazer, de para onde a gente vai, como a gente se move. Eu falo muito para minha esposa que a gente não tem que se mover por necessidade. Sim. A gente tem que se mover por propósito. Então, cada atitude que a gente tem, cada movimento que a gente procura ter na nossa vida, seja na nossa família, seja trabalho, enfim, a gente pensa muito em se mover por propósito. E hoje está totalmente ligado com o nosso propósito, né? Eu falei, a Heloísa veio, ela tem o propósito dela, mas ela também moveu algumas coisas dentro da gente, propósito, né? Então, eu acho que o melhor objeto que esse não teria como, porque foi um objeto que mudou realmente a nossa vida, né? O sonho é ter um filho, mas quando veio o diagnóstico, ele mudou muita visão de mundo, muita visão de olhar para o outro. Também, não que a gente já não olhasse, a gente sempre foi do social, a gente sempre foi da obra, a gente sempre foi de estar com as pessoas, mas aqui nos fez olhar para um lugar que ninguém olhava. Aqui nos fez enxergar pessoas que ninguém enxergava, né? Lugares que ir em lugares que ninguém ia. Entender que às vezes uma clínica é uma oportunidade de falar do amor que tu conhece, né? De muitas vezes um café na casa de alguém que tu nunca viu na vida, mas que está precisando por causa disso daqui. Vai mudar a história daquela família, a história daquela casa. Então, eu acho que esse cordão de identificação, ele fala muito, assim, sobre o que a gente tem vivido nos últimos anos, assim, né? Como casa, como casal, como família, como homem. E ele é um símbolo, né? Que consegue identificar, assim. Então, acho que esse objeto foi, quando tu falou, foi o que eu pensei, assim, de cara. Assim. Pensei em outros também, mas eu acho que esse fala muito de quem é o Richard de hoje, assim, né? Sim. Moldou muito de quem é o Richard de hoje, porque Cristo moldou o caráter, mas aqui acho que moldou o pai, o ser humano, o homem que eu quero ser e quem eu quero muitas vezes que ela veja, assim, alguém que realmente se importa, que olha, que ama, e não só para ela, né? Hoje a gente começou fazendo por ela, mas hoje a gente faz por outras famílias que talvez não têm voz, ou têm menos voz, ou não sabem como fazer. Então, acho que é um objeto que a gente falou um pouco antes já, mas acho que só para trazer um pouco mais de significado para ele, assim, né? E eu só queria dar um testemunho da minha pequena, assim, né? Porque eu falei que às vezes a gente acha que só gera propósito para nós. A minha esposa, ela foi criada pelo avô, assim, né? O pai foi o avô. E há uns 3 anos atrás ele faleceu. Teve algumas complicações, cirurgia, enfim, faleceu. E um dia a gente voltou do velório no sítio na casa onde ele morava com a avó. E aí a minha esposa foi forte o velório inteiro, assim, né? Pra mãe dela, pras tias, enfim. E aí quando chegou no sítio ela desabou, assim, né? Saiu da sala, foi pra um lugar, assim, mais retirado e desabou. E a Heloísa pegou um gravetinho, começou a escrever no chão, na areia, assim. E aí ela foi olhar, o que ela tá escrevendo? Achou que era ABC, alfabético, ela sempre teve muito hiperfoco nisso. E a Heloísa tava escrevendo e cantando assim, Deus está aqui. Nossa. Então, assim, cara, sempre que eu conto me arrepia, porque, cara, ela tem o propósito dela, ela tem os sonhos dela, ela tem aquilo que Deus vai usar ela, e, tipo, ali foi um momento que Deus usou ela muito forte, assim, sabe? E aí entra aquilo que eu falei, cara, eu acho que nesse momento, ou pelo menos até aquele ponto, eu sei que eu tava fazendo aquilo que ele me pediu pra fazer. Eu tava deixando a maior herança que eu podia deixar pra minha filha, eu tenho tentado deixar, que é apresentar o Pai do Céu, que é como a gente fala lá em casa, o Papai do Céu, apresentar o Pai do Céu através da nossa vida, né? E que ela reflita, que ela consiga gerar isso para outras pessoas também. E aí tem outros, não só ali na escola, ela tem testemunho com as professoras, tem testemunho com os colegas, então é só para deixar essa ilustração mesmo, assim, para quem tá ouvindo a gente. Show de bola. Nossa. Fico até sem palavras. As considerações finais aí, Juliana, pra gente partir pro final, passa rápido, né? Meu Deus, dá mais um podcast. Vai ter mais outro aqui, vai ter mais outro. Voa. Considera ser o primeiro de muitos aí, né? Tem mais convites aí. Não, mas obrigado, né, Richard, por compartilhar, né, um pouco da tua vivência. É visível, né, que para além do empreendedor, né, esse homem de negócio, é visível que
houve uma virada de chave após a paternidade. E como a gente mencionou, como eu mencionei, quando tu se converteu, foi algo que não foi instantâneo, mas tu entendeu e começou a se posicionar. E é visível também que após, né, o diagnóstico e tudo mais, também tu se posicionou, entendeu e tá fazendo um trabalho magnífico até o ponto que a tua filha tá percebendo esse Jesus através da sua vida, né? E assim como a gente mencionou, né, esse podcast é para falar com homens de negócio, mas para poder entender o que tá por detrás desse homem. Que a gente vê o homem de negócio ali fazendo seu corre, conquistando as coisas, mas só que existe algo por detrás, uma vida por detrás desse homem, né? E muito bom poder escutar. Eu já conheci um pouquinho aí da tua história, né? Acompanho lá no Instagram, a tua vivência com a tua filha, eu acho isso magnífico, né? E poder ver que para além de um homem de negócio é um pai, é um esposo aí que não, como tu falou, né? Que acaba sendo normal alguns homens sair do barco pelo peso do negócio e tudo mais, decidiu ficar, né? E com certeza está consolidando aí um formato, um padrão de homem para tua filha, não só para tua filha, mas também para tua esposa, né? E para aqueles que estão aí acompanhando vocês. Parabéns, cara, show de bola. Amém, glória a Deus, irmão. Muito obrigado, Richard, né? Aceitou o convite de prontidão, assim, foi até meio em cima da hora, mas que bom, né? Ficamos bem felizes aí. E tenho certeza que as pessoas que verem esse episódio, seja um corte ou seja o episódio inteiro, se você vê um corte, vê o episódio inteiro, né? Claro, tá no final aqui, né? Mas tenho certeza que você vai encontrar essas 3 palavras aí nesse episódio: coragem, execução e ordem. Que muitas vezes as pessoas têm coragem, mas não executam, né? E a tua história de vida até aqui, meu Deus do céu, tipo, dá pra te encontrar com certeza tudo isso. E já trouxe edificação na minha vida aí como um pai especial, né? Chego em casa pra Tuane, ó, assiste esse episódio aí já antes disso aí. Primeira mão, tu vai ser a primeira mão, né? Mas é isso então. Esperamos você no próximo episódio. Quer falar alguma coisa? Se pedir da galera, fica à vontade aí também. Quero agradecer, né, vocês pela oportunidade, né? Pô, eu fiquei sabendo que é o primeiro episódio, então uma honra poder também abrir, de certa forma, né, o até podcast. Desculpa aí pelas travasseiras. Não, aqui, né? fluiu super. Estamos aprendendo, né? Fluiu super. E glória a Deus, né, que mais e mais histórias realmente venham aqui, impactem, né, homens, e ajude às vezes que às vezes tu tá na coragem, tu tem a coragem, mas quando tu falou, não tem execução, daqui a pouco pode encorajar as pessoas a ter essa execução, ter esse passo. Então, agradecer pela oportunidade, né, a gente tá aí disponível sempre que precisar. Não, vai ter próximo, com certeza. E que realmente que Deus use vocês nesse tempo. Amém. Que Deus use vocês nesse tempo para cumprir um propósito também. Tenho certeza que vocês não se uniram por acaso, não foi vamos fazer, talvez vai ser legal, talvez vai dar certo, por mais que é um começo, como a palavra de Deus diz, né? A gente não desconsiderar os pequenos começos. Que ninguém vê a fundação da casa. Sim, verdade. Né? Mas sem a fundação não tem estrutura para manter. Então, que Deus use vocês e que seja um tempo... Vocês vão ser muito enriquecidos, porque vocês vão ouvir muita história. Exato, né? Isso mas que Deus use também e levante muitos homens, assim, que tem essa história, como a gente estava falando mais cedo. Tem muita coisa para chegar. Eu já deixei um recado para os pais, né? Para os pais que talvez... por algum motivo tão distante. Verdade. Mas queria deixar mais um recado. Cara, se tu tá na bolha, sai da bolha. Eu tenho hoje amigos de verdade que eu conheci porque eu permiti que a minha família saísse da bolha, eu permiti estar num grupo de convívio, eu permiti estar na igreja, eu permiti ir no shopping, eu permiti ir enfim, um parque. Então, cara, sai da bolha. Se permita viver com a sua família nos lugares que ela tem que estar. Porque se tu ficar protegendo... Eu sei que é cuidado, eu sei que é amor, mas se tu proteger tanto que tu não tirar o teu filho da bolha, o teu filho não vai conhecer as coisas maravilhosas que Deus criou nesse mundo e o mundo não vai aprender a conhecer e incluir o teu filho. Então a gente precisa fazer isso. Teu filho e tua família conta contigo. Esse mundo, para ele ser melhor, conta contigo. Então faz isso. Sai da bolha. Vai valer a pena. Tenho certeza que vai. Só queria deixar esse recado aí para fechar. Isso aí. Vai dar trabalho pro cara que vai fazer corte. Aí tem um monte de corte pra fazer aqui. Gente, então é isso aí, tá bom? Espero que você tenha se identificado. Curta, compartilha. Esse não foi ao vivo, né? Mas teremos aqui também alguns episódios ao vivo, né? Então curta, compartilha, manda para uma família típica, né? Como a gente falou bastante sobre isso aqui. Esse aí então é o primeiro episódio do seu. Até a próxima, então. Até a próxima, pessoal. Valeu, gente. Obrigado. Um abraço.